campanha, qual foi proposto pelo nosso pastor, nosso líder espiritual, um homem segundo o coração de Deus. Eu sempre digo isso para ele, que ele é um pastor que tem cheiro de ovelha. Porque aonde ele passa, ele deixa a marca. Onde ele passa, ele deixa ali a presença de Deus representada sobre a vida dele nos nossos lares. E eu tenho muito a agradecer por tudo que ele já fez por mim e por tudo que ele faz ainda. E nessa noite eu quero deixar para a meditação da igreja Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse assim, a palavra nos diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A igreja pode dizer junto? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia! Quem crê nessa palavra? Aleluia! Porque para acontecer você tem que ter fé, tem que acreditar e crer que o Senhor pode fazer. E eu tinha deixado aqui alguns versículos, eu separei alguns versículos de algumas maravilhas que o Senhor fez no Antigo Testamento, antes de Josué ser o sucessor de Moisés. Lá em Êxodo 19:10, a palavra de Deus fala assim, olha, é quando Deus falava com Moisés ali no Monte Sinai. Então Moisés desceu do monte ao povo e disse: santificai-vos e lavai as vossas vestes. Às vezes, irmãos, a gente, quando o nosso líder espiritual nos traz uma palavra dessa, nos dias de hoje a gente questiona: por que uma palavra dura dessa? Por quê? Sabe por quê? Eu e você estamos tão acostumados com as mazelas dessa vida que a gente não se separa mais, não se santifica, não olha para o seu erro e pede ao Senhor que muda o quadro a qual você tem vivido. Santificar é separar, é mudar, é trocar as vestes, trocar o caráter, mudar o estado a qual você tem vivido. E quando Deus dá uma campanha dessa, um tema desse, é porque eu e você precisamos ouvir esta palavra. Que nós precisamos olhar onde estamos e o que vai acontecer ali na frente. Porque o Senhor Jesus, Ele tem promessa, mas Ele só vai cumprir depois desse ato meu e seu de santificação. Porque a palavra de Deus nos diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Meu Deus! Irmãos, imagina você andar 30, 40, 10, 15, 5 anos na presença de Deus e chegar naquele dia e falar: eu não te conheço. Por isso é propício para o dia de hoje nos santificar, buscar a face do Senhor Jesus, porque em breve Ele está vindo e Ele quer te levar e me levar para as mansões celestiais. Aleluia. De onde Ele tem preparado para mim e para você um céu de glória. Aleluia. E às vezes Ele só está te pedindo um ato: santifica-se, se consagre. Irmão, não é difícil, mas também não é impossível o que Deus pode fazer depois desse ato seu. Talvez tem coisa que está barreirada na sua vida, mas quando você dá um passo para Deus, Ele dá 2, 3 para você. Aleluia. E Ele te abençoa de uma forma que você nem pode imaginar, irmãos. Hoje eu fiz um voto com Deus antes de sair de casa: Senhor, hoje eu não levo a minha almofadinha, porque eu creio que o Senhor vai me dar força para vencer até o final do mundo. E eu cheguei, eu sentei, eu levantei na hora que foi preciso. E Deus tem me honrado até aqui. Porque eu me coloquei na posição. Irmão, quando a gente se santifica é diferente. Quando você se coloca na posição que agrada a Deus, Ele começa a derramar bênçãos tais sem medida. E quando Josué estava ali preparando esse povo para atravessar o Rio Jordão, irmãos,
Deus não mandou ele falar só com o povo. Deus também fala no versículo 10 com Josué. Ele disse assim: disse mais Josué: nisso conhecereis que Deus, o Deus vivo, está no meio de vós, e que todo lançará diante de ti, de vós, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergazeus e os amorreus e os jebuseus. Porque a promessa de Deus sobre a vida de Josué, a promessa começou bem antes dele nascer, irmãos. Quando ali os pais dele começaram, ele foi formado no ventre da mãe dele. A sua promessa ainda também não morreu, irmãos. Tem promessa para a sua casa, para a sua vida. Mas você precisa ter essa atitude de mudar o quadro a qual você tem vivido e eu tenho vivido. De nos santificar, nos purificar, como dizem algumas versões. Porque quando eu e você nos consagramos, o inimigo se levanta. Mas ele levanta para cair na minha e na sua vida. Aleluia. E quando nós nos colocamos na posição que agrada ao Senhor, é diferente, irmãos. As bênçãos começam a correr atrás de você, atrás de mim. Porque as promessas são assim. Lá em Levítico também fala que quando eles iam passar o mar, o Senhor falou com Moisés também. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Eu e você não podemos olhar para trás, irmãos. Nós temos que prosseguir. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dele enquanto ele está perto. Porque os dias têm sido maus, irmãos. E o inimigo da minha e da sua alma só quer um tropeço. Só quer uma paradinha. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu leio a palavra. E eu queria muito falar nessa noite uma coisa. A minha filha, é um testemunho, viu, irmãos? A minha filha, ela essa semana passada, ela estava na escola. E um rapaz lá se diz bruxo. E a professora também. E a minha filha chegou em casa. Mãe, hoje começou a movimentar alguma coisa lá no rapaz. O menino começou a ter uma voz diferente, umas atitudes diferentes. Eu disse para ela: se santifique, se separe, porque vai vir guerra por aí. Irmãos, não foi muito longe. Ela está aqui, o namorado dela está aqui para dizer que eles estudam na mesma sala. O garoto se manifestou lá falando diferente. E o que acontece? Ela falou assim, com a amiga, falou assim: é ela que está nele, nós tira ela dele. Ela disse assim, nas palavras dela de adolescente, mas ela disse assim: o Senhor pode fazer, né? O Senhor pode movimentar e tirar esse espírito que está nele. E ali eu pude contemplar o quanto a gente temos que nos separar. Eu falo muito isso com ela: orar ao entrar na escola, orar ao sair, se santificar, seja diferente dos que estão ali naquele lugar. Porque o ambiente é propício para muita coisa. Mas ela fez a diferença ali, ela e o seu namorado fez a diferença naquele lugar. E quando ela disse: nós tiramos ela, a que está nele, ele falou assim: como é que você sabe que é ela que está comigo? Ela falou: porque Deus mostra. Se Deus mostra, irmãos, é obedecer o que Deus fala, é fazer o que Deus quer, é separar, é se santificar, é buscar o Senhor, é buscar a face, é não viver de oba-oba, daqui para lá, de lá para cá. Irmão, tem uns crentes por aí afora, não é que não, hein? Que está indo no vento de doutrinas, mas estão se confundindo tanto com o mundo aí fora. E o mundo está entrando aí na igreja, você sabe por quê? Os crentes não estão vigiando. Se eu e você vigiar, o mundo não entra aqui não, irmão. Sabe por que ele não entra? Porque é o Espírito Santo de Deus que habita nesse lugar. É Ele que muda a história, muda o caráter do homem e da mulher. Não tem espírito de engano no nosso meio. O nosso líder, ele tem discernimento daquilo que é e o que não
não é. Irmão, porque tem crente falando laba-laba aí, ó, e tem gente caindo na lábia. Eu vejo aí no YouTube, no Facebook, em outros canais aí, pessoas revelando as coisas que não é de Deus. E eu consigo contemplar quando é a obra do inimigo. Quando o movimento não é de Deus. Seja prudente, seja sábio. Escolha a melhor parte, que é servir ao Senhor com sinceridade. Aleluia. Eu comecei a mudar o quadro da minha vida já tem uns 15 dias. Eu pedi ao Senhor, me ajuda a melhorar naquilo que eu tenho sido falha. Porque eu preciso do Senhor me ajudando. E quando eu e você invocamos a presença de Deus, Ele muda a minha situação. Eu já disse há uns dias atrás, quando a presença de Deus vai na frente, aleluia, a coisa muda, a situação muda. Deus, como foi na vida de Obed-Edom. Muitos conhecem a história. Era uma casinha barreada de qualquer maneira, onde tinha uma vaquinha, uma cabrinha, algumas galinhas. E ali depois foi 10 vacas, e assim foi se multiplicando os bens daquele homem. Porque a arca da aliança pousou-se na casa de Obed-Edom. E nessa noite a arca da aliança não está mais presente entre nós, mas a presença do Todo-Poderoso se faz neste lugar. Aleluia! Tu que entrou aqui pobre pode sair daqui rico. Aleluia! Tu que entrou enfermo pode sair curado. Não disse rico de dinheiro, irmãos. Rico da graça. Porque se tu quer dinheiro, trabalha. Aleluia. Porque o fruto do teu trabalho é bom. É bom para o Senhor, diz o Senhor. Aleluia. Irmão, quando chegou a presença na casa daquele homem, ele se alegrou. Tem que haver morte para que a presença chegue até você. Eu acho que hoje não é necessário mais. Porque ali teve que acontecer aquele episódio daquele homem tropeçar para que a presença de Deus chegasse até a casa de Obed-Edom. A presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, é necessária hoje. É com urgência, irmãos. Nós temos que levar a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós formos colocar a planta do nosso pé. Eu e você temos que ser diferente. Aleluia. E não foi diferente a presença de Deus nessa passagem. Ali foi-lhe proposto a Josué que a arca da aliança fosse na frente do povo. Aleluia. E ali os profetas ali, os sacerdotes, foram levando a arca. E o povo indo atrás. Mas se pediu uma distância, porque ali era um santo. Aleluia. Era a presença do Todo-Poderoso que podia acontecer algo. Aleluia. E ali eles foram levando aquela arca até chegar ali naquele rio. E ali o rio parou. Do lado de cima. E ali parou de correr as águas. E aquele povo pôde passar pelo rio Jordão de pés enxutos. Aleluia. Eu não sei a dificuldade, se é Jordão, se é Mar Vermelho, se é Golias que está na tua frente. Aleluia. Mas eu sei que o Deus, a presença, Ele pode passar por cima dessa sua dificuldade. Ele não precisa de abrir o mar, nem derrubar o gigante para que você seja vitorioso. Aleluia. Basta você clamar pela presença. Basta você clamar para que Ele possa fazer em seu favor. Quando o povo foi derrubar a muralha de Jericó, já na administração de Josué, eles tiveram que dar ali 7 voltas. Aleluia. Eu não sei o que você está passando hoje, que muralha que está à tua frente. As irmãs acabaram de louvar aqui sinceridade. Deus está falando que vai entrar, vai mudar o quadro da sua vida. Enquanto
Quando você adora, Ele visita a tua casa, visita a tua família, Ele expulsa demônio, Ele abre cadeias. E assim eu pude contemplar a glória de Deus descendo aqui neste lugar. Sabe por que a igreja adorou, a igreja buscou, a igreja exaltou aquele que vive e reina. E Ele está vivo e está neste lugar, igreja. Então santifica hoje, porque amanhã pode ser tarde. Busca hoje, porque amanhã pode você não ter oportunidade de subir essas escadas. Renova as tuas forças hoje, porque Deus quer fazer um novo agora na sua vida. Aleluia. As maravilhas dele só vai chegar até você, aleluia, se você se santificar, se separar. Para de falar com os murmuradores, igual a irmã Marisete disse. Tem pessoa que não é para você ter convívio. Tem pessoa que é para você se afastar. Irmãos, aí Deus trouxe a minha mente agora, olha bem. Ló, quando teve que separar de Jacó, às vezes você vai ter que deixar alguém para trás para se santificar. Às vezes você vai ter que ficar em silêncio. Porque Deus vai fazer maravilha só se você fizer isso. Se santificar. Aleluia. E Deus falou também em Levítico 20 sobre as penas e diversos de crimes. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque o Senhor vosso Deus. Em Números 11 também diz: e dirás ao povo, santificai, porque amanhã e comereis carne. Portanto, chorastes ao ouvir do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nós íamos ao Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Aleluia. Em Josué 7 também, ele fala do pecado de Acã e fala com o povo assim, ó: se levante, santifica o povo, e diz: santificai-vos, ó povo, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anatema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster vós, até que tereis anatema no meio de vós. Até para revelar o pecado, Deus manda santificar. Aleluia. E às vezes, irmãos, a gente fica tão preocupado com a vida do nosso irmão, se ele está fazendo ou se não está, que a gente esquece de fazer por nós. E Deus, Ele chama a minha e a sua atenção nessa noite, para que eu e você possamos ser como Josué. Como diz lá no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não te espante, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde quer que andares. E essa promessa que Deus fez a Josué, Ele falou que ele estaria indo à frente, ele estaria mudando o quadro da história dele, e que ele ia ser muito bem representado, porque ele estaria indo com Deus vivo de Israel. Então que nessa noite você e eu possamos nos despertar para as benevolências que o Senhor tem para a nossa vida. E então eu deixo essa palavra: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E assim eu agradeço a minha oportunidade.